Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Hoje o vídeo de segunda-feira, um dia que eu decido qual vai ser o vídeo e é um vídeo até que poucas pessoas pedem para que eu fale, mas eu resolvi falar porque eu acho que ele vai passar a ser importante no final desse ano e ano que vem também. E a gente vai falar sobre as reservas de liquidez. Como você pode deixar o teu dinheiro parado, rendendo pelo menos alguma coisa para que você não perca poder de compra e ao mesmo tempo você esteja protegido para qualquer emergência que porventura venha acontecer na sua vida ou para alguma oportunidade do mercado. Então, curtam já o vídeo, se inscrevam no canal, aproveitem também para compartilhar com amigos, familiares e pessoas que precisam desse tipo de conteúdo. A gente começa depois da vinheta. Bom, pessoal, uma coisa que tem que ficar muito clara para vocês é o seguinte: você, quando fala de reserva de liquidez, você fala sobre duas coisas e que nem sempre elas são iguais. Você fala de reserva de emergência, que é alguma coisa que pode porventura acontecer na tua vida. Esse dinheiro precisa estar disponível para você, até mesmo se for num sábado de madrugada, por exemplo. Tá? Aconteceu um problema, você tem que ter o dinheiro disponível. Sei lá, você teve que chamar uma ambulância e você precisou pagar esse dinheiro da ambulância. Tá? Claro que algumas pessoas vão usar cheque especial e etc, mas se você não for uma dessas pessoas que quer usar essas formas mais estranhas, você precisaria ter um dinheiro disponível. Então nem tudo que te oferecem na corretora vai estar disponível. Então assim, vai ter coisa que não vai render na tua reserva de liquidez. Pode ser dinheiro em casa, dinheiro parado na conta corrente, ou até, por que não, a própria caderneta de poupança. Isso para essas super eventualidades que você não pode esperar o segunda-feira sacar um fundo que é D mais zero, por exemplo. Tá? Segunda coisa, você tem reservas que não são exclusivamente de emergência. São reservas de oportunidade. Quer dizer, são reservas que você guarda lá para que você quer ter uma oportunidade no mercado. Então, se por acaso acontecer alguma oportunidade no mercado, alguma queda mais expressiva de alguma ação que você gosta, ou de algum fundo imobiliário que você gosta, você vai querer comprar, por exemplo, esse fundo imobiliário ou essa ação. Então, aqui já é um pouco diferente. Você não tem como numa madrugada de sábado, por exemplo, comprar uma ação ou investir em qualquer coisa. Logo, você não precisa desse dinheiro em dias não úteis, você só precisa em dias úteis. Então aqui você já tem uma gama maior de investimentos. Outra coisa que é importante a gente deixar claro é que a gente sempre vê aí o pessoal falar assim: ah, Daniel, o pessoal fala que eu preciso deixar 6 meses de reserva de emergência, 12 meses de reserva de emergência dos gastos que eu tenho. Aí o cara faz um cálculo assim: puxa, eu gasto 70% do que eu ganho, então sobra 30%. Para eu juntar 12 meses, cara, vai demorar 3 anos, né? Então quer dizer, eu só vou poder começar a investir em 2024 ou 2025, por exemplo. E não é bem assim. Por quê? Porque a tua emergência, ela não ocorre os 12 meses juntos ao mesmo tempo no primeiro dia. Então esse é um outro ponto que você precisa pensar. Por quê? Vamos imaginar que você, por exemplo, tenha gastos de 5 mil reais por mês. Então é adequado uma reserva de emergência de 60 mil reais por ano. Só que dificilmente você vai ter um gasto que vai demandar os 60 mil de uma única vez. Então você consegue espalhar isso. O que eu sempre falo é o seguinte: 1 ou 2 meses você precisa montar antes mesmo de você montar a tua carteira de ações. Então quer dizer, você tem gasto lá de 5 mil, cara, 10 mil você tem que ter de reserva de emergência. Os próximos 50 você pode ir montando a tua carteira junto com a reserva, e aí tudo bem, até 2025 você vai montar os dois ao mesmo tempo. E aí você vai jogando isso ao mesmo tempo. Montou a tua reserva lá, talvez o teu custo de vida tenha subido, talvez 60 mil em 2025 não seja mais suficiente. Você vai precisar de um pouco mais. Aí você vai ter uma carteira de reserva de emergência que já é suficiente para as tuas necessidades que venham a surgir na tua vida.
Só que junto disso você pode querer na tua carteira a tal da reserva de oportunidade, que aí já vai ter um outro viés. Então vamos trabalhar agora essas duas reservas. Como a gente viu, a reserva de emergência, ela nem toda vai precisar estar disponível em D0. Uma parte vai precisar estar disponível em D0. A poupança você consegue acessar em D0. Né? A tua conta corrente você consegue acessar em D0. Dinheiro na tua casa você consegue acessar em D0. Então essas três formas são importantes para aquele gasto que você precisa talvez de cara gastar. Isso normalmente vai ser, diria, meio mês de gasto. Provavelmente alguma coisa nesse sentido. Todo o resto você pode investir em outras coisas. E aí a gente vai ter aqueles gastos que vão ser mais prováveis e os menos prováveis. Então, por exemplo, uma pessoa ficou desempregada e ela demora 12 meses para conseguir um outro emprego. Esse tipo de despesa é uma despesa que acontece ao longo do tempo. Você, de certa forma, consegue ter alguma programação, que você vai demandar X reais ao longo dos meses. Então você não precisa ter exatamente uma liquidez automática do dinheiro. Tá? E por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente agora vai falar de alguns tipos de investimentos que podem se encaixar nisso. Primeira coisa, tá? O Tesouro Direto agora virou D0. Então você pode investir no D0, claro que ainda tem lá a taxa da B3, que é uma taxa que a gente espera que mais para frente ela se reduza, mas D0 aqui, as corretoras já não estão mais cobrando taxa, só que a gente tem aqui alguns títulos. Né? E os títulos que tem, ó, pré-fixado, Tesouro Selic, PCA e etc. O Tesouro Selic, ele não fecha mesmo em mercados bem turbulentos. Tá, agora, essa última semana a gente teve fechamento dos outros títulos quando teve ali, né, o 7 de setembro, quando teve a questão do Temer, quando teve uma oscilação mais forte no mercado. Então, você, se quiser botar um D0 aqui, teria que ser no Tesouro Selic, por exemplo. Tá? Agora, o mundo não vive só de Tesouro Selic. Você tem outras opções também, provavelmente na tua corretora ou no teu banco, que eles oferecem um CDB. Né? E normalmente CDB, ele também é tributado igual ao Tesouro Selic, e ele normalmente ele vai te pagar um percentual do CDI. O que é o CDI? O CDI é a taxa de depósitos interfinanceiros, interbancários. Então, se chega no final do dia e o total de depósitos no Bradesco superou os saques em relação ao Itaú em 50 milhões, o Itaú tem que pagar a taxa DI de um dia para o Bradesco, por exemplo. Então, essa é a taxa que os bancos pagam entre si. E que normalmente ela é um pouquinho abaixo da Selic. Tá? Então você tem lá uma Selic de 5,25 ou de 6 alguma coisa que deve passar na semana que vem. Vai ser isso aí, 5,25 deve ser um entorno de 5,16, 5,17, alguma coisa nesse sentido. Então, seria mais ou menos isso, 100% do CDI. Se você conseguir 120% do CDI, você vai pegar esse número e vai multiplicar por 120. Se você conseguir 150% do CDI, igual já teve, vai ser esse valor do CDI vezes 150. Se você tiver num bancão daqueles que ainda paga 90% do CDI, vai ser isso. Tá? Junto a isso tudo, você tem que ver se tem liquidez diária. Tá? Isso que é o principal, você tem que ver se tem liquidez diária. Lembra que reserva, em primeiro lugar, ela tem que cumprir a função dela de reserva e não a função dela de rentabilidade. Tá? Mas, se você conseguir unir os dois, é a melhor coisa. E aí você tem essas reservas, então, também via CDB ou via LCI e LCA, embora LCI e LCA são alguns que demoram um pouquinho mais para conseguir virar realmente liquidez diária. Às vezes você tem assim 90 dias de carência e depois liquidez diária. E aí a gente passa para fundos, né? Fundos, aí é com o meu amigo Rafael Zattari. Aí eu pedi uma cola aqui para ele. Eu perguntei para ele, me passa 2 fundos de reserva de liquidez. Ele passou aqui o V8 Cash e o Orama Liquidez.
Tá? Então eles têm lá o pessoal todo de análise, né? O Jonas, o Caio, o próprio Rafael, que eles fazem um trabalho espetacular lá na carteira Z. E aí a gente tem esses fundos também com liquidez diária de zero. Então V8 Cash ou o Orama liquidez aqui que ele colocou, né? Então assim, a gente poderia ir para o lado de fundos também. Fundos tem aquela questão que talvez de madrugada no sábado você não vai conseguir, mas se for uma reserva de oportunidade para um dia útil, talvez seja bacana. Ou mesmo tirando aquele meio salário que você vai precisar deixar ali de liquidez imediata que eu falo, eles também servem. Então talvez, eu não gosto muito de pegar um produto bancário, de CDB, por exemplo. Pode ser um fundo de investimento também. Agora, o que eu gosto sempre de falar é o seguinte: a gente não vai gastar os 12 meses, por exemplo, de reserva de emergência, e às vezes a nossa oportunidade na bolsa demora 2 anos, 3 anos para ela aparecer e se configurar. Né? Quanto tempo demora para ter uma crise, né, real, uma crise daquelas que cai muito? Então a gente teve lá em 2015, por exemplo, que teve uma queda muito forte da bolsa, e depois a gente foi ter quando? Agora na pandemia. Claro que tiveram alguns eventos, igual o áudio que vazou, igual a greve dos caminhoneiros, igual a eleição de 2018, mas são alguns eventos que você talvez gastasse parte da tua reserva de oportunidade, mas não toda a tua reserva de oportunidade. Então, você aceitar só o CDI, se o juro estiver alto, beleza, não tem problema nenhum, mas vai ter momentos que o juro não vai estar alto, e aí você pode querer ganhar alguma coisa além também. E aí a gente tem outras duas opções que aí você vai ter que ter um mindset um pouquinho diferente e não serve para a primeira camada, vai ser lá para a terceira camada. Então quer dizer, vai ser 25% da tua reserva de liquidez. Por quê? Porque vão ser alguns mais voláteis. Tá? Um dos fundos que eu gosto seria você investir no KNCR11. Tá? O KNCR11 hoje, para você ter uma ideia, é um fundo da Quineia e que investe em CRIs que são de grandes empresas e são empresas bem consolidadas. JHSF, os malls do JHSF, MRV, São Carlos, EZ Tower, que era a torre da EZTEC, BR Properties, enfim, Alliance, que é a Alliance Sonai, Iguatemi Shopping, Cirela, BR Malls, Iguatemi, Vivo, enfim, você vai ter CRIs de empresas que são muito consolidadas na bolsa. Tá? E qual a grande vantagem disso? Porque ele faz aquisições a CDI mais alguma coisa. Tá? CDI mais alguma coisa sempre. E por fim, ele tem hoje um saldo na curva de mercado de 3 bilhões e 800 milhões, enquanto o saldo na curva que ele comprou foi de 4 bilhões. Então hoje ele tem um valor patrimonial lá em cima de 99,36. Quando na verdade, quando essa curva voltar, né, porque ele marca mercado, e a gente consegue ver aqui que ele marca mercado, tanto que o patrimônio líquido dele é 3.878, a gente deve ter uma pequena valorização, pelo menos das cotas. Enquanto ele não marca mercado, você vai recebendo aqui, você vai ver que vai crescer aqui o valor, 0,28, aqui 0,25, foi aqui, a partir daqui começou a subir os juros. 0,25, 0,33, 0,30, 0,35, 0,40, 0,45, 0,50. Se você parar para pensar, isso aqui, esse yield, subindo os juros, ele está pagando CDI mais 2, mais ou menos. Tá? É espetacular? Não é espetacular. Mas é um fundo que também não tem muita oscilação aqui. Então, quando a gente teve cenário de queda de juros aqui, a gente teve você vê que ele vai reduzindo aqui, de 2013 a 2015, a gente teve uma reduçãozinha aqui. Né? Aqui foi cenário de... Se bem que nem precisa fazer isso. Se você parar para pensar aqui, ele ficou nesse caixote aqui o tempo inteiro. Tá? E agora ele foi marcado a mercado e ele está nesse caixote aqui embaixo. Tá? Então, ele ficando nesse caixote aqui, ou até ele subindo um pouquinho depois da marcação a mercado, você vai ver que ele anda mais ou menos nesse patamar. Mas e se cair muito, não sei o que? Cara, o que ele pode cair
é isso aqui, né? E de 95 para 85, o que é difícil acontecer em um cenário desse, embora às vezes aconteça aqui igual aconteceu. Lembrando que aí já seria uma experiência para quem já tem, né, só naquele finalzinho, na terceira camada. Você vê que aqui, se você demora, né, são 12 meses que você tem de reserva. Se você usa isso só em 3 meses, aqui você teria tido tempo, em 9 meses, para ter recuperado mais ou menos o valor. Né? A mesma coisa que aconteceu durante a pandemia. Então, caiu muito aqui embaixo. Depois de alguns meses aqui, pelo menos já recuperou alguma parte. Enfim, seria uma forma de você ganhar todos os meses um rendimento de CDI mais 2, ao invés do CDI normal, 100%, 102%. Você ser isento, porque fundo imobiliário é isento. Então, quer dizer, é real esse CDI mais 2 real. Enquanto isso, você no CDB você vai estar ganhando ali 85% CDI se for 100% se você tirar o imposto que você recebe. Então essa é uma forma, claro que você tem oscilações para cima ou para baixo, mas é uma forma também. Outra é você investir num ETF de renda fixa, tá? E aí você tem que investir nesse ETF aqui, que é o ETF de curto prazo, de renda fixas entre 2 e 3 anos. A ideia até da gestão era ter ETFs mais curtos, títulos mais curtos do que esses de 2 e 3 anos. Só que aí o ETF não teria o ganho de capital em 15%, porque aí ele incidiria em outras alíquotas de renda fixa. Então são títulos de 2 a 3 anos, você vê que no período de queda de juros aqui teve uma valorização bem expressiva nesse período aqui, ó, saiu de 11,28, chegou a bater lá 13,50 mais ou menos. Então aqui teve uma alta de 20% mais ou menos. E aí agora nesse período aqui está tendo uma queda, por quê? Está tendo uma queda do próprio juro, né? O preço dos títulos está caindo, caiu 8,27. Se pegar aqui desde o início, a gente vai ver uma valorização ainda de 10,39% em 2 anos, o que superou o CDI também. Por que isso acontece? Porque a gente consegue ver aqui histórico de preços. Tá? E aí eu vou pegar esse Tesouro Pré-fixado 2024, porque ele tem em torno de 3 anos, que é mais ou menos o tipo de título que ele investe. E aí eu vou pegar aqui um ano, na verdade um ano começou dia 8 de fevereiro de 2021, foi quando ele começou a ser negociado. Você vê aqui que é um título que subiu a taxa de 6,42 para 10, mais ou menos, e aí o preço cai realmente, ó, de R$ 810 para R$ 767. Foi mais ou menos o que aconteceu ali com o Fixa 11. Quem preferir investir direto nesse pré-2024, ok também, embora pré sempre tem aquele risco de ter uma inflação mais forte. Então, esses títulos, esse ETF aqui de renda fixa, ele investe não em pré, né, mas em PCA, que a gente acaba não tendo acesso via Tesouro Direto. Bom, gente, é isso que eu queria passar para vocês. Então, resumidamente, você numa reserva, você tem 2 formas de fazer reserva. Você tem a reserva de emergência para problemas da tua vida, reserva de oportunidade para reservas de investimentos que você pode querer em momentos que tem uma queda mais forte. Tá? Na reserva de emergência, você alguma parte, meio gasto de um mês, você deveria botar em liquidez imediata, talvez até em dinheiro guardado em casa, não tem problema nenhum. Tá? E o resto você coloca em alguma coisa que tenha liquidez rápida, né? 6 meses, 9 meses em liquidez rápida. Uma última camada lá no final, você pode usar alguns instrumentos que variam um pouco mais de renda variável, até porque você tem alguns meses para conseguir voltar ao valor inicial caso tenha um problema. E aí eu acabei citando o KNCR como fundo imobiliário e o Fixa 11 como ETF de renda fixa. E no meio de tudo isso, nessas reservas, você ainda pode usar aqueles fundos de liquidez diária também, que o Rafael falou, né? O V8 Cash e o Orama Liquidez. Abraços a todos, bons investimentos, até a próxima. Espero que tenha dirimido algumas dúvidas que vocês venham a ter e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.